Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite. Sempre uma alegria poder cultuar ao Senhor e poder ver os queridos irmãos adorando a Deus, podermos orar, cantar, orando, e em tudo isso Deus ser glorificado em nosso meio. E como disse o presbítero Reginaldo, tem sido sempre um privilégio, desde os tempos agora desse ano, onde tivemos impedidos por um tempo de nos ajuntarmos aqui em adoração ao Senhor, nosso coração estremecido, as dificuldades que tivemos, e agora finalizando o ano, afinal de contas, já estamos terminando outubro. Se você não sabia disso, hoje é o último domingo de outubro. Nós podemos louvar ao Senhor pelo que Ele tem feito entre nós. Antes de começar o sermão em si, deixe-me dar alguns avisos. Primeiro, se você está com criança e ela pequena começar a dificultar, para você ficar na quadra, existem duas possibilidades para você. Nós encorajamos que você fique, mas se realmente as coisas estiverem difíceis, duas possibilidades. A primeira é ir lá para trás, onde há um espaço, onde você pode ainda ficar com ela. E a segunda é aqui atrás, nós temos um salão, onde alguns pais têm levado seus filhos para ali, eles terem também um tempo, talvez com mais espaço e poderem terem mais liberdade. Eu não sei se já foi instalada a TV, que eu havia prometido. Foi, mas não está ligada. Então temos próximo passo a ser dado, ótimo. Então a TV já está ali, e a gente, se Deus quiser, no domingo que vem, estará com ela disponível para que os pais possam assistir a transmissão ao mesmo tempo que tem os seus filhos ali. Uma segunda coisa é que aqueles que estão com os filhos e que desejam instruí-los enquanto ouvem o sermão, nós temos alguns facilitadores para isso. Eu não sei se os diáconos têm aí facilmente. Nós temos alguns papéis para ajudar a acompanhar o sermão com o seu filho. Eles têm 3 tipos, Tem um que é para as crianças menores, não alfabetizadas, crianças intermediárias aí, que já são alfabetizadas, mas ainda não desenvolveram tanto assim a sua capacidade de atenção, e um terceiro tipo que é o dos juniores. Então, se você é um pai e deseja receber um papel, você pode estender suas mãos, e os diáconos estão aí para que você possa também receber isso e ter esse contato mais fácil. E por fim, eu quero me direcionar primeiro às crianças aqui, crianças que estão hoje conosco. Se vocês puderem me ouvir um tempinho, eu quero que vocês prestem bem atenção que eu vou falar com vocês agora. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação da seguinte, prestem bem atenção, meninos e meninas, em que vocês não aprontaram alguma coisa, vocês não fizeram, não quebraram o vaso da mamãe, não quebrou a janela, não estourou alguma coisa, mas de repente o papai e a mamãe, muito brabos, vão até você e perguntam: o que foi que você fez, rapazinho? O que foi que você fez, mocinha? E vocês assim meio assustados e sem saber o que fazer, dizem assim: não papai, não mamãe, eu não fiz nada. E não teve jeito, vocês levaram uma palmada, ou então tiveram que ficar de castigo, mesmo sem ter feito nada e ter falado a verdade. Já aconteceu com vocês isso, crianças? Sim? Pois é. Mas tem alguma coisa interessante que eu quero que vocês prestem bem atenção, que é o começo do meu sermão, para eu continuar falando para todo mundo. Eu estou falando só para vocês agora. É que apesar de vocês terem sofrido, a palmada do papai ou da mamãe, eu ter ficado de castigo, mesmo tendo falado a verdade, tem uma coisa muito boa nessa história. É que vocês falaram a verdade. E falar a verdade é sempre melhor do que mentir. E falar a verdade, vocês já devem ter percebido, é muito mais fácil do que inventar uma história, não é mesmo?
Porque já aconteceu com vocês, e vocês inventarem uma história, uma mentirinha para o papai e para a mamãe, e eles não terem acreditado e foi pior? Pois é. Com Deus também é assim. Deus quer que nós estejamos falando sempre a verdade. Mas não só qualquer verdade, é importante falar a verdade sempre. Mas não só qualquer verdade. É importante que vocês falem o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Bom, é isso que eu quero explicar um pouco para vocês hoje, também junto com o seu papai e a sua mamãe. Evangelho são as boas novas do Senhor de salvação, que Jesus veio para salvar o mundo. Mas também tem uma segunda coisa sobre isso, eu quero que vocês prestem bem atenção. É que Jesus também veio para condenar aqueles que estão mentindo. A mentira leva pessoas para o inferno. A verdade do Evangelho nos leva para o céu, por causa de Jesus. Vamos ver mais um pouco disso, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos, capítulo 24, do verso 1 ao 27. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus. E não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então, que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix
conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você poderá retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Senhor maravilhoso, Deus bendito, nós queremos ouvir a Tua voz como acabamos de cantar. Ilumina nossos corações. É o que te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, assim como eu perguntei às crianças, já aconteceu que vocês tiveram que explicar alguma acusação falsa, alguma fofoca, alguma coisa que disseram ao seu respeito e que você foi então explicar para aqueles que estavam acreditando das falsidades da verdade? E você, ao explicar isso, não teve grande dificuldade em dizer a verdade, afinal de contas, dizer a verdade é muito mais fácil do que falar a mentira. Defender a verdade é muito mais simples do que criar uma história, uma narrativa para providenciar uma mentira, uma falsidade. E apesar de muitas vezes, ao falarmos a verdade, as pessoas que nos escutam nem sempre acreditarem da verdade, dizer a verdade é sempre o melhor. Falar a verdade é sempre mais fácil. Defender o que é certo, defender a verdade é sempre uma posição mais confortável do que criar mentiras, do que tentar defender falsidades, mentiras e inventar a história. Nós estamos expondo o livro de Atos. Os irmãos têm acompanhado durante todo esse tempo, durante todo esse ano, como o Espírito Santo empoderou a igreja para testemunhar da verdade e para falar do Evangelho. Nós vimos desde o começo do livro, quando o Espírito Santo foi derramado por Jesus Cristo, profecia que ele mesmo havia dito aos seus discípulos que aguardassem até que o Espírito Santo descesse para capacitá-los para testemunhar. Nós temos visto como o Espírito Santo fez isso de muitas e muitas maneiras. Mas agora nós nos encontramos no capítulo 24, são 27 capítulos, portanto, 28 capítulos, portanto, nós estamos finalizando o livro de Atos dos Apóstolos, mas nós continuamos a ver como o Espírito Santo continua capacitando a igreja, continua capacitando os discípulos, especialmente aqui, capacitando o apóstolo Paulo para falar a verdade, para defender a verdade. É bem verdade também que nós temos observado que do desejo do apóstolo Paulo de chegar a Roma para testemunhar e para falar do Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo tem conduzido a história e de maneira sobrenatural, agora o apóstolo Paulo se encontra em uma diversidade de tribunais. O primeiro diante do Sinédrio, nós já vimos na semana passada, agora diante de Félix, governador da província ali da Judéia, de Cesareia, e depois nós vamos ver que ele também falará com o outro governador que segue, Festo, e também com o rei Agripa. E tudo isso, Deus deseja no final das contas encaminhar Paulo para Roma, e é o que vai acontecer. O apóstolo Paulo será encaminhado e finalmente poderá continuar o trabalho de proclamação do Evangelho que já estava sendo feito, porque ele mesmo já havia escrito uma carta para a igreja em Roma, a carta que nós temos como a carta aos Romanos. Mas o ponto que nós observamos nesse texto que acabamos de ler
é que Paulo nos inspira como um personagem para nos dar a verdadeira a visão de como nós também devemos nos portar diante de uma sociedade, diante de um mundo que nos acusa de falsidades, que faz e desfaz a respeito da igreja, da situação do evangelho, do próprio Deus e especialmente do próprio Cristo. Ao mesmo tempo somos lembrados, porque esse é o grande tema do livro, que quem faz tudo isso é o próprio Espírito Santo. E apesar de nós termos visto que Deus tem dado ao apóstolo Paulo uma capacitação sobrenatural, alguma coisa extraordinária, e até mesmo em termos ordinários, como os estudos e a capacidade linguística dele, tudo isso o Espírito Santo tem conduzido para a sua glória. E isso, é claro, nos leva a perceber que nós, como igreja, cheios do Espírito Santo, também somos chamados hoje, empoderados pelo Espírito, para defender o Evangelho. É sobre isso que vamos observar, empoderados para defender o Evangelho. Do versículo 1 ao versículo 9, nós temos as falsas acusações que são levantadas contra a igreja. Os judeus estavam agora, 5 dias depois da prisão de Paulo, encaminhando-se para Cesareia, onde ali estava o governador. E não satisfeitos em ir até Cesareia falar com Félix, eles contrataram um advogado. Eles contrataram, o texto diz, um orador. O trabalho de um orador, de um advogado nesse tempo, envolvia uma capacidade retórica, uma capacidade, especialmente, de conhecer as minúcias da lei romana, bem como também a estrutura argumentativa que nem todos tinham estudado. E, portanto, os judeus, talvez por uma limitação linguística, talvez por uma limitação retórica, mas especialmente por uma limitação da verdade, precisaram contratar alguém para mentir. Precisaram contratar alguém para mentir bem mentido, né? Para falar a mentira com convicção. E é exatamente para isso que foi contratado Tértulo. Ele está ali para falar acusações, para fazer acusações contra o apóstolo Paulo, e passa, portanto, a fazer inicialmente algumas lisonjas, alguns elogios ao governador. Até mesmo esses elogios, até mesmo essas lisonjas são um tanto falsas. Félix, segundo a história, não foi um governador bom para Jerusalém, para a Judéia. Era um homem afeito ao dinheiro, como nós vamos ver daqui a pouco. Gostava da corrupção e, por isso, sem dúvida alguma, quando esse orador inicia, e havia uma expressão latina para isso, uma benevenetio, acho que era mais ou menos isso que ele tinha que dizer, são uma espécie de louvação para aquela pessoa que está sendo ouvida, né, o ouvinte dele, e quando ele começa, portanto, a explicar da paz que esse governador trouxe, talvez o apóstolo Paulo olhasse tudo isso e dissesse, o que esse cara está falando, né? Já começou mentindo, vamos ver até onde ele vai. E ele piora a situação, porque ele deseja fazer um contraste, e aí veja a perspicácia do Tértulo. Ele deseja mostrar que, enquanto o governador Félix é um homem de paz, é um homem que trouxe paz para a Cesareia, para a Judéia, Paulo é um homem contra a paz. Esses nazarenos, essa seita dos nazarenos, o qual esse homem, Paulo, é o líder, são pessoas que vieram para perturbar a paz que o governador Félix trouxe com tanta dificuldade. O que nós observamos é que Tértulo está disposto não só a mentir, mas está disposto a falar das acusações mais terríveis dentro de um contexto romano e também de um contexto judeu. Ele chama o apóstolo Paulo de peste, alguém que tem promovido a desordem, que tem trazido o caos. Não só isso, mas ele é um agitador de uma seita que profana o templo. Com tudo isso, se de certa forma isso pudesse realmente ser provado,
É claro, Paulo deveria ser imediatamente levado à morte. Os judeus que estavam com Paulo, dentre eles, já mencionei, Ananias, homem também que tinha uma história não muito boa, estavam ali para confirmar tudo aquilo que Tértulo estava dizendo, estava argumentando. Em tudo isso, o governador observa toda essa argumentação, olha para tudo isso e mostra bem a situação que Paulo se encontrava diante de um mundo hostil ao Evangelho. Queridos, nós também estamos num mundo nessas circunstâncias. Essa primeira parte do texto também descreve com certo valor a nossa situação como igreja. Nós, inseridos nessa sociedade que tem, sim, levantado o falso contra a verdade do Evangelho. Quantas e quantas vezes nós não temos ouvido na TV, em jornais, em redes sociais, pessoas expostas a falar mal do Evangelho, a falar mal da igreja, a falar mal de Cristo, a de alguma forma tentar argumentar que a fé cristã é perniciosa, é alguma coisa ruim para os nossos tempos, para os nossos dias. Quantas vezes, talvez você mesmo já tenha ouvido alguém dizer assim: peraí, como é que alguém, em pleno século XXI, quer basear sua vida num livro de mais de 2000 anos? Tenha dó, tenha dó, eu tenho iPhone. Diante do iPhone, o que é um livro de 2000 anos? Certamente isso é o tipo de pensamento que brota em nossos tempos, em nossa sociedade. Afinal de contas, quando nós pensamos, e temos visto um certo burburinho que aconteceu há pouco, quando o Papa defendeu a possibilidade de casamento entre homossexuais, e mesmo entre a Igreja Católica, portanto aqueles que estão submetidos ao Papa, houve certa resistência com aquilo que ele disse. Mas para nós que amamos a Jesus Cristo, que amamos a palavra de Deus, as palavras desse homem que não tem compromisso com a verdade alguma, inclusive está num trono que não lhe pertence, certamente demonstram o nível de apostasia que a Igreja Católica Romana já se encontra e da qual nós, reformados, já dizemos há pelo menos 503 anos. Sábado comemoramos isso, ou comemoraremos, né? E essa posição tão renovada também foi, é claro, aclamada pela nossa sociedade, aquela que está esperando sempre um pontinho ali, alguma coisa para poder falar mal da igreja e poder desdizer do Evangelho. Nós nos encontramos diante, como eu já disse na semana passada, de um grande tribunal. E defender a verdade, queridos, é fácil. Eu já disse. E nós vamos ver isso a partir do versículo 10. Porque agora é o apóstolo Paulo que vai responder. É muito curioso, porque o governador, que tem autoridade, que é o juiz daquele caso, olha para Paulo e autoriza a cena para que ele possa continuar ali, ou para que ele possa começar a sua defesa. Há alguns pontos curiosos antes mesmo que nós possamos sequer ouvir o apóstolo Paulo. O primeiro é que ele não precisa de advogado, perceberam? Que interessante, ele é um romano, ele tinha recursos, inclusive porque havia trazido uma certa quantia, ou pelo menos uma quantia considerável, para Jerusalém, e certamente poderia solicitar para que as igrejas comprassem ou pagassem um advogado para lhe defender, mas ele não precisa disso. Ele não precisa, em primeiro lugar, porque ele não tem o problema da língua. Eu já falei para os irmãos, o apóstolo Paulo era um homem fluente em grego, em latim e em hebraico. Um homem que versava aí nas línguas com muita facilidade.
Ele também é um homem com conhecimento da filosofia grega, da retórica grega. E se vocês acompanharam comigo a exposição, quando ele está ali evangelizando em Atenas, observaram a capacidade filosófica de Paulo. Mas acima de tudo isso, ele tem a verdade ao seu lado. E como eu já disse, falar a verdade é sempre mais fácil. E por isso, ao ouvirmos Paulo, nós somos levados a perceber que é um homem que está comprometido realmente com os fatos, com o que aconteceu. E com grande facilidade ele passa a dizer, primeiro, a respeito do governador, dizendo: olha, eu tenho até uma certa facilidade em falar, porque afinal de contas, o senhor é um homem que conhece as leis, porque está aqui há bastante tempo como juiz. Paulo não precisa mentir. Paulo não precisa inventar histórias. Esse homem realmente estava ali há um bom tempo como juiz. Então, sem mais delongas, inicia a sua defesa, mostrando que tudo o que foi dito por Tértulo era mentira. Primeira coisa que ele diz: eu estou há pouco tempo, 12 dias. Cheguei há pouco. Não dá tempo de fazer uma revolução em 12 dias. Não dá tempo de promover toda essa agitação que sou acusado em apenas 12 dias que cheguei em Jerusalém. Paulo também diz que ele não tem evidências, não há evidências de que ele estava discutindo no templo. Pelo contrário, ele estava ali no templo, purificando, adorando, juntamente com os judeus. Se você voltar um pouco à história, você vai lembrar que isso foi uma solicitação de Tiago, do presbítero Tiago, que disse: Paulo, vai lá para o templo, vai com alguns dos nossos irmãos, faz a purificação, para que não haja qualquer problema entre nós e os judeus, e também os judeus que se converteram. Há uma estratégia aqui para que não haja discussão a respeito da situação de Paulo. Uma estratégia evangelística, inclusive. Paulo está disposto a se submeter ao fato de voltar por exemplo, um sacrifício no templo, do qual ele não acredita mais. Afinal de contas, Jesus já fez o sacrifício final. É só você ler a carta aos Romanos, a teologia do apóstolo Paulo está ali clara. Ele não precisava fazer isso, mas ele vai, a fim de que, podendo ter paz com os judeus, a igreja em Jerusalém pudesse pregar o evangelho com mais tranquilidade. Mas ele também fala que ele segue o caminho. Interessante, ele não aceita o termo usado pejorativo por Tértulo. Tértulo chama os cristãos de nazarenos. Isso, de certa forma, era uma ofensa, porque, como já foi dito anteriormente nos evangelhos, há alguma coisa boa que possa vir de Nazaré. Nazaré é uma região pequena, uma cidade pequena, uma província pequena, que realmente não tinha grandes status, não representava uma grande história. E dizer que esse grupo tem origem em Nazaré é dizer realmente ali que eles não tenham assim, uma grande projeção. Por outro lado, aqui está Paulo dizendo: não, eu sigo realmente o caminho. O caminho foi a expressão que foi usada para os cristãos em Antioquia. Talvez os irmãos lembrem disso. O apóstolo Paulo usa essa expressão porque ela diz muito a respeito da fé cristã. Porque diante de tantos caminhos que os judeus seguiam, que os gregos seguiam, Jesus é o único caminho. É o caminho. Portanto, os cristãos são aqueles que seguem o verdadeiro caminho. Paulo segue o verdadeiro caminho, é o caminho da verdade. E ele mesmo diz: olha, esse caminho que eu sigo é o mesmo que está escrito, que está sendo dito pelos profetas, pelas leis do Antigo Testamento. Eu não estou inventando nada. O que eu creio é o mesmo que foi sempre crido. O que Paulo está dizendo é que aqueles que seguem o caminho são os verdadeiros judeus.
Aqueles que seguem o caminho são o verdadeiro Israel de Deus. E, portanto, aqueles que se opõem ao caminho, estes sim estão se opondo à verdade da palavra do Antigo Testamento, o Messias esperado. E ele mesmo diz, a grande esperança a qual eu tenho pregado é a ressurreição dos mortos, que Deus haverá de ressuscitar justos e injustos. Essa esperança, como ele mesmo fala, que também era alguma coisa comum entre, pelo menos, a escola dos fariseus como judeus. Nós já vimos que os saduceus tinham certa objeção a isso. Portanto, o próprio apóstolo Paulo diz, eu estou de consciência pura diante dessa situação, dessas acusações que me são levadas. Eu estou falando a verdade. Eu não preciso me explicar muito, porque não há qualquer testemunha contra mim. E então ele termina a sua exposição e a sua defesa, contando um pouco da história que o levou a Jerusalém. Os irmãos já viram isso. Paulo, sabendo da situação da igreja de Jerusalém, faz uma coleta entre os irmãos da Acaia, os irmãos ali da região fora de Jerusalém, várias igrejas, as quais ele mesmo plantou junto com outros, e fazendo essa coleta, ele agora vai a Jerusalém, levando esses mantimentos, levando esses donativos para o povo. Até mesmo ao dizer isso, e sendo verdade, Paulo está dizendo, olha, eu vim para Jerusalém na melhor das intenções, eu vim para ajudar o povo, porque você sabe, Félix, a situação que o povo está passando aqui de fome. Eu vim, portanto, para ajudar a igreja, para ajudar aqueles que estão no caminho. Eu também não estou impuro no templo. Eu não vim trazer impureza ao templo, porque não há qualquer testemunha que diga isso a meu respeito. Apenas que eu creio na ressurreição. Uma coisa interessante aqui, e talvez você já tenha ouvido essa expressão, nem sei quem foi que disse isso. Mas se alguém pudesse te acusar de ser um cristão, haveria evidências suficientes para isso? Se alguém te acusasse do crime de ser um cristão, do crime de ser alguém que ama a Jesus, do crime de ser alguém comprometido com a ressurreição de Cristo, haveria testemunhas, haveria evidências a esse respeito? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A única coisa que pode dizer contra mim é que eu creio na ressurreição. O próprio Félix sabe que isso não seria um problema. Crer na ressurreição, para os romanos, ele poderia crer. Crer na ressurreição para os judeus, ele poderia crer. Isso não é um problema. Isso não o levaria a ser julgado pela lei. Mas leva ele a falar a verdade, a defender a verdade. Meus irmãos, a verdade sempre vence. Sempre. Isso é uma coisa que nós precisamos deixar no nosso coração. O compromisso com a verdade e não com a mentira. Aqui está um homem sendo falsamente acusado. Um homem que está comprometido com a pregação do Evangelho, que tinha tudo talvez para ficar meio revoltado com Deus e dizer, quer saber mais? Eu vou desistir disso aqui. Não dá. Mas não, ele persevera. E talvez os irmãos, ao ouvirem essa história, pensem o seguinte, bom, se ele falou a verdade, a consequência natural disso é o quê? O governador vai perceber que ele falou a verdade e vai libertá-lo da prisão. Não é isso que a história conta. A partir do versículo 22, nós vamos ver que Félix não se convence de nenhuma das partes. Ele diz, olha, quer saber mais? Vamos esperar o comandante Lísias aparecer. E assim que o comandante Lísias, que foi alguém que viu isso com mais cuidado, falar,
então eu poderei tomar uma decisão. Mentira. O que ele está dizendo é contra a lei. Porque a lei romana atestava que, se alguém levantasse acusações contra um romano, e não houvesse testemunhas ou qualquer evidência contra aquilo, ou em favor daquilo que ele foi acusado, automaticamente ele teria de ser solto. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vamos observar que Félix ordena que Paulo continue na prisão, ainda que com certa liberdade, porque os seus poderiam servi-lo, mas continua preso. E pior, o texto nos fala que ele ficou preso por mais 2 anos. Crianças, eu tenho certeza que seu pai e sua mãe nunca deixaram você de castigo por 2 anos. Mas o apóstolo Paulo ficou de castigo por 2 anos por ter falado a verdade. Será que vale a pena falar a verdade? Sempre vale. Nós vamos ver que no final dessa história, Félix convida sua esposa, Drusila, para ouvir de Paulo. Drusila era uma mulher judia. E aqui deixa-me contar um pouco mais sobre esse relacionamento entre Félix e Drusila. Esses dois já vão aí, no caso de Félix, é a terceira esposa, e no caso de Drusila é o segundo esposo. Drusila é filha de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I é aquele Herodes que, alguns capítulos antes, nós vimos que virou comida de bicho, que orgulhoso do seu domínio, do seu poder, Deus o matou. E ela é irmã de Herodes Agripa II, que você vai encontrar daqui a pouco no capítulo seguinte, capítulo 25, ouvindo o apóstolo Paulo. Portanto, era uma mulher importante, conhecia, obviamente, do Antigo Testamento, porque era judia, mas não tinha compromisso algum com a verdade. Já ia no seu segundo casamento, ela tinha divorciado para casar com Félix. Ela seduziu, a história conta que ela seduziu Félix para que ele, encantado pela beleza dessa jovem, e é jovem mesmo, no caso dela, tinha menos de 20 anos quando fez o seu segundo casamento. Ela é levada, portanto, para esse governador Félix, para os seus aposentos como sua esposa. E isso explica o que Paulo fala para eles. Olhe para mim, olhe comigo o texto, por favor. Versículo 25. Félix mandou chamar Paulo para falar a respeito da fé em Cristo. É como termina o versículo 24. Agora veja o versículo 25. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado. É muito interessante. Aí está um homem disposto a falar a verdade. É um homem que, por falar a verdade, estava preso injustamente. Mas é um homem que, mesmo assim, está disposto a acusar e pôr o dedo na ferida desse casal de ímpios que estão vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. E aqui uma ênfase que eu já mencionei na semana passada, acho que mencionei mais pela manhã, então hoje eu tenho a oportunidade de enfatizar isso agora à noite. Nós muitas vezes estamos acostumados a falar do Evangelho e das boas novas do Evangelho. Mas observe que dentro da pregação do Evangelho, que dentro da defesa da verdade, também existe a pregação das más notícias. O Evangelho são as boas notícias, mas existem também as más notícias. As más notícias, queridos, é que aqueles que não se arrependem dos seus pecados, aqueles que não se colocarem aos pés de Cristo, Deus os
julgará. Há um juízo vindouro aqui. O Senhor Jesus Cristo, com poder e grande glória, virá para julgar a todos. E se você não estiver à sombra das obras de Cristo, da salvação de Cristo, o seu destino é a morte eterna. E aqui está um casal que estava a caminho da morte eterna, por causa da sua própria injustiça, e por isso o apóstolo Paulo fala do domínio próprio. Eram pessoas que estavam dominadas pelas suas próprias paixões pecaminosas, a ponto de estarem dispostos a se divorciar, a casar de novo, a seus compromissos consigo mesmo, com seu próprio ventre, com seu próprio prazer, mas não com Deus. E Paulo, com ousadia, fala a verdade, dizendo: ei, o caminho de vocês é a morte, é o inferno. Mas é claro que isso é metade da história. É claro que isso é apenas uma porção da verdade. Porque ao mesmo tempo que as Escrituras mostram claramente o caminho dos perdidos, o caminho daqueles que negam a Jesus Cristo, o caminho daqueles que não se entregam à verdade do Evangelho, as boas novas é que não importa as mentiras que você acreditou. Não importa as mentiras que você falou. Não importa as mentiras que você viveu. Há esperança para você. A esperança do Evangelho é o perdão do Cordeiro de Cristo, Jesus Cristo, que foi morto na cruz e derramou o seu sangue por injustos, para que fossem tornados justos, declarados justos pela obra maravilhosa de Cristo. E sabe qual é a prova disso? Sabe qual é a prova de que a salvação realmente acontece? Sabe qual é a grande evidência de que Jesus salva? É que Ele ressuscitou. É por isso que a doutrina da ressurreição, ela é tão importante para nós que seguimos o caminho do Evangelho. É por isso que a doutrina da ressurreição é algo tão importante, ao qual o apóstolo Paulo está disposto a estar preso por isso. Porque se Cristo ressuscitou, nós temos redenção. Se Cristo ressuscitou, eu, que sou um pecador miserável, indigno de estar aqui, nesse púlpito, pregando a vocês, completamente incapaz de fazer isso, posso, por causa de Cristo, porque Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, nós também podemos nos achegar diante do trono da graça e adorar aquele que é vivo eternamente, e por Ele podemos viver eternamente. Meus irmãos, minhas irmãs, a firmeza na verdade pode nos levar a situações das mais impróprias, das mais constrangedoras, mas falar a verdade é sempre melhor. Porque a igreja, como o próprio apóstolo Paulo diz, é o baluarte da verdade. É a coluna da verdade. Por quê? Porque enquanto o mundo vive em trevas, enquanto esse mundo vive nas mentiras criadas pelas suas próprias mentes pecaminosas, nós cremos na verdade revelada do Evangelho, dada a nós por Jesus Cristo, escrita para que nós não desviemos disso. É por isso, meus irmãos, que pregar o Evangelho envolve defender a verdade. É por isso que pregar o Evangelho envolve aproveitar momentos dos mais variados para falar do Evangelho. Como está o seu compromisso com o Evangelho?
Como está o seu compromisso com a verdade? O que você tem falado às pessoas? O que você tem dito quando é apertado por situações que te colocam em constrangimento? Será que são mentiras? Será que você é como um tértulo, capaz de mentir e enganar a muitos? Mas não se engane. Ninguém pode enganar o Senhor. Aqueles que se comprometem com a mentira, pela sua mentira perecerão. Ao mesmo tempo que aqueles que encontrarem a beleza da verdade, a luz que nos ilumina, a verdade do Evangelho, esses receberão do Senhor redenção, salvação. Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? O que tem saído dos seus lábios? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai bendito, Deus soberano, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio dessa noite. Ouvimos a Tua palavra e sermos exortados à verdade, a defender a verdade. E acima de tudo a verdade do Evangelho, das boas novas, da ressurreição de Cristo. E Deus, nós muitas vezes estamos perdidos em nossas mentiras. Nossos lábios estão confusos em um emaranhado de falsidades. Ó Deus, perdoa-nos e dá-nos a aptidão e a capacidade de crer e falar a verdade. Ajuda-nos, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, a podermos, ó Deus, destrinchar e trazer luz, ó Senhor, à situação terrível das nossas mentiras, do nosso coração sentir de pecado. Ao mesmo tempo, Senhor, dá-nos a condição de pregar o Teu Evangelho, enquanto proclamamos a Tua verdade, que os nossos lábios, comprometidos em defender o Teu Evangelho, a Tua verdade, estejam prontos, ó Deus, para falar mesmo diante de situações que nos coloquem em perigo, que nos coloque, Senhor, em, ó Deus, sofrimento, como o apóstolo Paulo sofreu. Nós sabemos que a Tua igreja, por ser a coluna e o baluarte da verdade, o fundamento da verdade, fundamentada na Tua palavra, há de padecer perseguições e sofrimentos. Por isso, Senhor, dá-nos firmeza na Tua verdade. E o que quer que nos aconteça, custe o que custar, defendamos a verdade sempre. No nome de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém.